Tirania de Aço capítulo 17. Do ponto de vista da carruagem, os que moravam lá dentro podiam ver o castelo de Kufstein à vista. Eles estavam viajando há quase uma semana e finalmente chegaram ao seu destino. Dentro da luxuosa carruagem estavam dois indivíduos na adolescência, Lambert e Lindy, que passaram toda a viagem em silêncio. Toda vez que Lambert tentava falar com a Lindy, ele recebia um olhar mortal e um estalo do chicote. Eventualmente, ele decidiu cuidar de seu próprio negócio. A única coisa que tornava a viagem suportável era saber que a vida de seu irmão logo chegaria ao fim, e ele seria o próximo na fila para o título de barão. Um cavaleiro foi enviado à frente da caravana para garantir que os von Kufsteins estivessem cientes de que a filha do conde do Tirol estava se aproximando deles. Isso foi para evitar qualquer constrangimento que possa surgir ao aparecer aleatoriamente no território de outro nobre. Mesmo que estivesse viajando com o filho do referido nobre, seria um grande tapa na cara do barão Segard se ela aparecesse sem avisar. No entanto, ela não escreveu antes por medo de dar tempo a Berengário para se defender contra seus esquemas. Se o que Lambert disse era verdade, o jovem tinha sido um pouco mais astuto do que ela foi levada a acreditar. Ela culpou a falta de inteligência inteiramente em Lambert e sua incapacidade de avaliar a esperteza de seu próprio irmão. Para que seu esquema funcionasse como planejado, ela precisaria fazer uma encenação para atrair Berengário para um quarto a sós com ela, onde brincaria um pouco com ele antes de acabar com sua vida. Ela se perguntou como seriam os gritos dele. Ele teria o tom agudo de seu irmão mais novo? Ou os grunhidos profundos de um homem? Ela estava começando a ficar excitada, pensando na dor que infligiria à sua vítima. Assim que a carruagem chegou ao pátio do castelo, o barão e sua família vieram cumprimentar a filha do conde Tirol. Até Adela esteve presente para mostrar seu respeito à posição de Lindy, uma posição na qual ela era igual. No entanto, quando Lindy desceu da carruagem e contemplou a família, sua fachada alegre quase rachou quando viu que não havia nenhum personagem adequado à descrição de Berengário alinhado para cumprimentá-la. Esse bastardo seriamente não deu a ela nenhuma cara. Onde ele poderia estar? Isso foi ultrajante. Ela era filha de seu suzerano. Ela pensou no sofrimento que infligiria ao fraco homem por esse desrespeito e conseguiu manter sua fachada enquanto cumprimentava seus anfitriões. Lady Lindy von Habsburg agradece sua hospitalidade pessoalmente. Ela se sentia enojada por mostrar qualquer forma de respeito aos barões que, aos seus olhos, dificilmente estavam um degrau acima dos plebeus. No entanto, devido às suas nobres obrigações, ela não podia representar mal sua família diante de seus vassalos. Segard e sua família se curvaram respeitosamente à filha de seu suzerano. Adela foi o único indivíduo a permanecer de pé, e isso porque ela era de status igual a Lindy e não baixava a cabeça para um par. Segard declarou em uma voz alta o suficiente para todo o pátio ouvir. Você nos honra com sua presença. Bem-vindo à nossa humilde morada. Esperamos que você considere sua estadia adequada. Segard havia dito algo semelhante a Adela, e Adela parecia estar gostando muito de sua estadia. Ainda assim, como um homem astuto, o velho barão podia dizer em um único olhar que Lindy estava fingindo manter a cara e interiormente os desprezava por seu castelo, que era praticamente destituído em comparação com o luxuoso castelo em que sua família morava. Tenho certeza de que será suficiente. Essa megera de cabelos loiros avermelhados disse em um tom indiferente. Ela estava muito preocupada em ficar chateada com a ausência de Berengário para se preocupar com os enfeites deselegantes com que se viu cercada. Ela não aguentou mais o insulto e perguntou sobre o paradeiro de Berengário. Seu filho me disse que tem um irmão mais velho. Diga-me, onde ele está agora? Ele não sabe da minha chegada? E lá estava, a atitude tensa e snob com a qual Segard e Gisela sentiam pena do segundo filho por ter que lidar. Se eles soubessem o que estava acontecendo nos bastidores entre o casal, eles nunca permitiriam que o casamento ocorresse. Infelizmente para todos os envolvidos, eles não sabiam do sofrimento de Lambert. Segard tinha uma expressão estranha no rosto. Berengário partira de manhã cedo, dizendo algo sobre instalar canos no campo. Ele realmente não sabia onde seu filho mais velho estava no momento. Receio não saber exatamente seu paradeiro. Ele disse algo sobre instalar canos em um campo e saiu de manhã cedo. Peço desculpas em seu nome por seu abdômen. Antes que Segard pudesse terminar sua frase, uma mão foi levantada no ar cortando-o. Lindy estava segurando firmemente a palma da mão para ele, informando-o para ficar em silêncio.
Não há necessidade de um pedido de desculpas, eu espero ouvir diretamente de sua boca quando vir mais tarde esta noite. Presumo que ele estará em casa a tempo para o banquete. Segar tinha uma expressão de preocupação em seu rosto. Essa garota não era fácil de agradar. Ele tinha que dar um sermão a Berengário para se desculpar apropriadamente com ela mais tarde naquela noite. Eles não podiam se dar ao luxo de ofender a família de seu suzerano. Tudo o que ele podia fazer era concordar com suas condições antes de conduzi-la ao castelo e mostrar à jovem os alojamentos em que ela ficaria durante sua visita. Enquanto isso, no campo de Gunther, Berengar, os habitantes da cidade instalaram rapidamente o primeiro conjunto de tubos de irrigação. Ele havia recebido uma notificação de Luig no início da manhã de que havia terminado a produção de um conjunto de tubos de irrigação e tinha o suficiente para encher um único campo. Como tal, o jovem senhor saiu correndo de seus aposentos e ajudou a instalá-los. Ele trabalhou lado a lado com os camponeses, enquanto eles conectavam o sistema de irrigação da linha de roda em todo o campo. Depois de totalmente montado, Berengário recebeu as honras de ativar o sistema. Em segundos, a água escorria das finas rodas de aço, que estavam posicionadas a cada poucos metros em um longo tubo de aço que fornecia água para as rodas mencionadas. Aplausos ecoaram por todo o campo quando muitos aldeões se reuniram para testemunhar a última invenção de Berengário, e isso não decepcionou. Gunther e sua família praticamente enxugaram as lágrimas ao verem a irrigação funcionando corretamente. Isso significava que ele não precisava gastar tanta energia regando suas plantações todos os dias. Este foi realmente um grande dia para sua família e para a vila. Depois que os aplausos se acalmaram, Berengário pigarreou e falou com um tom autoritário. Cidadãos de Kufstein, apresento a vocês o sistema de irrigação Euline. Nosso setor industrial está trabalhando atualmente na produção de muitos desses dispositivos, suficientes para preencher todos os campos de nosso humilde domínio. Espero que isso facilite suas vidas nos próximos dias. Um trovão de aplausos ao lado de aplausos pôde ser ouvido durante todo o caminho até o castelo, e não passou despercebido. No entanto, agora não era hora de comemorar. A verdadeira celebração viria quando a colheita entrasse em vigor. Com todas as inovações recentes, seria um rendimento inimaginável este ano. Depois de se despedir dos aldeões, Berengário voltou ao castelo. Ele rapidamente se envolveu em seu banho noturno depois de vestir um gibão de veludo preto, particularmente requintado em brocado dourado e calças combinando. Afinal, agora que ele estava noivo, ele achou que deveria se vestir melhor, mesmo que o traje fosse um pouco espalhafatoso demais para seu gosto. No entanto, quando ele entrou na sala de jantar, todos os olhos estavam voltados para ele, algo com o qual ele estava acostumado. No entanto, os olhares de Lambert e da mulher, deslumbrante sentada ao lado dele, chamaram sua atenção particularmente. Fazia mais de meio mês que não via Lambert. Não era surpresa que ele estivesse agindo assim quando a transformação física de Berengário havia até mesmo atordoado os membros de sua família que a testemunharam na íntegra. Embora Berengário não se importasse nem um pouco com a opinião de seu vil-irmão, o que chamou sua atenção foi a beleza celestial sentada ao lado de Lambert. Ela tinha que ser a jovem mais bonita que ele tinha visto em todas as suas 2 vidas. Aquele era o noivo de Lambert. Ele instantaneamente sentiu inveja de seu irmão mais novo e pensou consigo mesmo. Porra, que tipo de sorte eu tenho de ficar preso com a prima de 12 anos quando aquele idiota intrigante pega um anjo como ela. Enquanto isso, Lindy teve uma reação ainda mais forte à aparição de Berengário. Seu coração começou a bater rapidamente quando viu a aparência suave do jovem e saudável Lorde à sua frente. Ele não estava nem perto do que Lambert havia descrito para ela. Ele estava na moda, ele era bonito e, acima de tudo, ele era alto, ao contrário de seu irmão mais novo. A megera sádica levou 3 segundos para mudar seu esquema de sedução e assassinato para sedução e escravização. Por que diabos ela deveria se incomodar com um idiota como Lambert quando o herdeiro da família von Kufstein era o prêmio? Se ela pudesse fazer de Berengário sua escrava, ela seria a amante mais feliz do mundo. Claro que Lambert era bonito e tinha seus encantos de menino, mas não se comparava a Berengário. Ela estava furiosa por ter sido enganada para um noivado com o segundo filho. Ela começou a se perguntar por que recebia constantemente informações erradas nos dias de hoje. Quem foi o idiota que disse que Berengário era um vagabundo doente, indolente? Ela mandaria cortar a língua daquele idiota por falar tal calúnia.
Os olhares lascivos trocados por Berengar e Lindy não passaram despercebidos por aqueles que estavam sentados à mesa de jantar. O rosto de Lambert estava começando a ficar vermelho de fúria, enquanto Adela fazia beicinho em silêncio enquanto pensava consigo mesma. Só porque ela tem um peito grande, aquele idiota está praticamente babando por ela. Não vou perdoá-lo por isso. Finalmente, Segard se cansou de exibição e grunhiu de desgosto, o que acordou os dois estranhos de seu transe. Berengar, você não vai se sentar. Berengar imediatamente recuperou a calma e sentou-se e fez as graças com a família. Ele quase se perdeu ali por um segundo, ele precisava se lembrar que essa garota era noiva de seu irmãozinho. Obviamente, ela estava fora para pegá-lo. Se ele se apaixonasse por seus encantos, era realmente um homem morto, algo que não queria repetir tão cedo depois de sua experiência anterior com a morte. Enquanto ele se acalmava, a jovem deslumbrante se apresentou. Linda von Habsburg, filha do conde Lothar von Habsburg, é um prazer conhecê-la. No fundo, a garota mal conseguia manter uma cara séria sem bajular Berengário. Ela gira com muita cordialidade. Ela nunca foi tão agradável com outras pessoas, especialmente de uma câmara baixa como esta. Ela também tinha que se controlar, ou então seria vítima de seu próprio esquema. Berengário não teve escolha a não ser apresentar-se. Ele tentou se comportar como ele podia sentir o olhar mortal que Adela estava lhe dando do seu lado esquerdo. No final, ele ainda parecia muito paquerador ao cumprimentar Lindy. Berengar von Kufstein, filho de Segard von Kufstein, e herdeiro do baronato de Kufstein, tenho certeza que o prazer é todo meu. Lindy não tinha ideia do porquê, mas ela riu coquete de seu comentário. Assim, resultando em Henrietta engasgando com a demonstração de afeição imoral. Ela não deixaria essa megera roubar seus dois irmãos mais velhos. Algo tinha que ser feito sobre essa situação. Eventualmente, a atmosfera estranha desapareceu quando a comida chegou. Lindy teve uma reação semelhante à de Adela quando provou pela primeira vez a boa cozinha apresentada pelos chefes. No entanto, o dela foi muito mais exagerado na tentativa de seduzir Berengário. Cada vez que ela gemia de êxtase com o sabor, Berengar podia sentir uma batalha de vontades em sua mente. Como se o anjo e o diabo em seus ombros o aconselhassem em dois caminhos diferentes. Maldita seja essa garota, ela era muito súcubo para uma virgem como ele lidar. Vendo que a situação estava em espiral, Berengário decidiu deixar a mesa antes que se perdesse na tentação. Ele se desculpou cedo e foi para o banho. Enquanto ele fugia do local, Lindy sorriu maliciosamente. Ela decidiu que faria deste homem seu escravo a qualquer custo. Não um brinquedo como todos os pretendentes anteriores, mas uma escrava dedicada, alguém que a serviria pelo resto da vida. Enquanto ela observava o belo traseiro de Berengário se afastar dela, ela concebeu um plano desonesto para seduzi-lo. Depois que todos no castelo adormecessem, ela se aproximava do quarto de Berengário com uma jarra de vinho e 2 cálices, vestida com sua camisola mais reveladora. Ela o persuadiria a permitir sua entrada em seus aposentos sob pretexto de perguntar sobre sua ausência no início do dia. Depois, ela lhe serviria uma bebida que obviamente seria drogada, não com veneno mortal, mas com um poderoso afrodisíaco. Quando Berengário não podia mais conter sua luxúria e se lançava sobre ela, ela o subjugava e o obrigava a reconhecê-la como sua eterna amante, sua dona, sua condessa. Então, quando ele se submetesse totalmente, ela o ajudaria a se aliviar. Depois de uma semana, talvez até um mês de treinamento adequado, ela daria sua castidade a ele e o enganaria para romper seus noivados e ficar juntos fingindo uma gravidez. Era o plano perfeito, e tudo deveria correr bem. Então, quando finalmente acabou, tudo o que ela podia se perguntar era, como as coisas acabaram assim? Tirania de Aço capítulo 18. Depois que Berengário fugiu da cena do jantar, ele rapidamente tomou um banho frio para se acalmar. Ele não poderia ser vítima dos esquemas desta sedutora, certamente significaria a morte dele. Depois de passar tempo suficiente no banho para esfriar sua reação corporal, ele voltou para seu quarto, onde começou a rascunhar os planos para o arado de aço. Foi o próximo passo em sua iniciativa de irrigação. Ele trabalharia até tarde da noite, como de costume. Só depois que a meia-noite se aproximou ele foi interrompido de seu trabalho pelo som de batidas em sua porta. Ele estava cauteloso, só havia uma pessoa que possivelmente o perturbaria àquela hora. Lindy estava aqui para conspirar contra ele.
Ele não iria cair em seus avanços como ele tinha feito mais cedo naquela noite, ou assim ele pensou. Depois de acalmar seu coração, ele se aproximou da porta e abriu, onde viu a figura divina de Lindy em uma camisola especialmente reveladora que não deveria existir neste período de tempo. Claramente, isso foi feito sob medida com o propósito de sedução em mente. O vestido era azul bebê, com bordados brancos, e foi desenhado para realçar suas curvas naturais. A femme fatale diante dele tinha um sorriso sedutor no rosto com uma bandeja que continha 2 cálices de vinho. Ele já podia adivinhar sua trama. A expressão de Lindy tornou-se sensual quando ela expressou seu desejo de entrar em seus quartos. Posso entrar? Tenho algo para conversar com você. Berengário sorriu e brincou com ela. Ele já havia descoberto o que ela estava planejando e pretendia dar a volta por cima. Como tal, ele abriu a porta e permitiu que a jovem sedutora entrasse em seu quarto. Não vejo por que não. Depois que Lindy entrou no quarto, ela colocou as bebidas na mesa de cabeceira e deitou-se em sua cama, certificando-se de se espalhar de uma maneira que mostrasse seu corpo perfeitamente proporcionado da melhor maneira possível. Para uma virgem como Berengário, uma bela jovem sedutora como Lindy era a arma mais potente. Berengário quase se apaixonou por seus encantos, mas logo se lembrou de que ela fora enviada para eliminá-lo e, como tal, forçou-se a sair do transe. Depois, ele se sentou ao lado dela na cama, onde fez questão de se sentar de uma maneira que revelasse suas plantas sobre a mesa. Embora Lindy olhasse para a aparência encantadora de Berengário com um grau crescente de luxúria, seus olhos foram rapidamente atraídos para as plantas e, como tal, ela rapidamente saiu da cama e caminhou até a mesa dele enquanto perguntava sobre elas. Quem são esses? Enquanto Lindy mordia a isca, Berengar trocou as posições das bebidas para que essa pretensa assassina pudesse provar seu próprio remédio. Depois, ele pegou a bebida não envenenada e tomou um gole, explicando a natureza de seus projetos em breves detalhes. Esses apenas alguns equipamentos agrícolas, simples que eu projetei, não é realmente nada importante. Ao saber que se destinava à agricultura, a nobre Snob imediatamente perdeu o interesse e voltou ao seu lugar, percebendo que Berengário já havia tomado um gole. Um sorriso sinistro se espalhou em seus lábios imaculados enquanto ela se sentava e tomava um gole de seu próprio cálice. Completamente inconsciente de que Berengário havia trocado as bebidas. Depois que ela tomou o primeiro gole, Berengário começou a prolongar a conversa para que ela continuasse consumindo o vinho envenenado. Como tal, ele imediatamente perguntou por que ela havia parado em seus aposentos. Então por que você está aqui, sozinho, tão tarde da noite? Você não sabe que é inapropriado? Lindy continuou a beber do seu vinho até esvaziar toda a taça antes de responder à pergunta de Berengário. No entanto, quando ela estava prestes a responder sua pergunta, ela ficou incrivelmente tonta. Ela podia sentir o calor de seu corpo subindo, e ela lutou para ficar sentada na cama. Apesar de todas essas mudanças, ela tentou se controlar e responder às perguntas dele. Eu. A beleza celestial rapidamente começou a sentir seu corpo se tornando sensível, a ponto de a brisa das janelas soprando sobre sua pele aumentar sua excitação. Algo estava terrivelmente errado. Em seu estado de fuga, ela lentamente percebeu que de alguma forma havia consumido o vinho drogado que preparara para Berengar. Percebendo o que Berengário havia feito, Lindy ficou furiosa e tentou se levantar para repreendê-lo. No entanto, tudo o que ela conseguiu fazer foi cair nos braços de Berengário, onde ele olhou confuso. A sensibilidade de Lindy foi grandemente aumentada pelo vinho drogado, e simplesmente sendo tocada, ela sentiu sua excitação aumentar. Sua pele de porcelana impecável tinha uma grande quantidade de rubor enquanto brilhava de suor. Lindy respirava pesadamente enquanto olhava nos olhos cor de safira de Berengário com uma expressão de saudade. Berengário engoliu em seco ao perceber repentinamente. Essa garota não tentou envenená-lo. Pelo menos não em um sentido letal. Em vez disso, ela condicionou sua bebida com um poderoso afrodisíaco. O que exatamente essa pequena megera tinha em mente para esta noite? Percebendo que esta era finalmente sua oportunidade de perder a virgindade, Berengar rapidamente começou a se despir. Depois de tirar sua camisa, a luxúria no corpo de Lindy cresceu de forma incontrolável enquanto ela olhava para sua figura bem tonificada. Depois de tirar as duas roupas, Berengário estava pronto para fazer a ação. No entanto, ele pensou em um plano brilhante e conseguiu controlar seus impulsos por alguns momentos antes de ir para a matança. Como tal,
Um sorriso diabólico apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para a figura celestial de Lindy. Ao perceber que Berengário não estava a fazer o acto, Lindy sentiu-se muito ofendido e começou a repreendê-lo. O que você está esperando? Coloque-o. Berengar, por outro lado, balançou a cabeça enquanto agarrava um de seus seios deliciosos. No momento em que o fez, a garota atingiu o clímax com o mero toque. O ato chocou Berengário. Ele não podia acreditar o quão poderosa era a droga que ela consumia. No entanto, não foi suficiente para reviver a menina de sua condição e, como tal, Berengar começou seu interrogatório. O que Lambert está planejando fazer você fazer isso? Embora Lindy estivesse drogada e em estado de excitação máxima, ela ainda tinha uma forte vontade e tentou resistir a divulgar a informação. No entanto, depois de um pouco mais de provocação, ela começou a cantar como um pássaro canoro. Ele queria que eu te seduzisse e te matasse. Esta resposta chocou Berengário. Claramente, esta não era uma substância letal, como exatamente ele acabou nesse cenário. Como tal, ele perguntou mais sobre esta informação. Então, como exatamente você acabou como uma cadela no cio? Lindy franziu os lábios e começou a fazer beicinho. No entanto, enquanto Berengário brincava ainda mais com seu corpo, ela rapidamente divulgou seu plano vergonhoso. No momento em que te vi, eu sabia que você era o único. A mandíbula de Berengário se abriu. Essa garota confessou seriamente a ele. Era assim que uma confissão deveria acontecer? O que ele era? Algum protagonista hentai? No entanto, ele continuou a cavar para uma resposta. O que você quer dizer com aquele? A essa altura, Lindy estava tão aflita por não liberar sua excitação reprimida que não resistiu mais às perguntas de Berengário. Minha escrava. Eu tenho brinquedos, mas nunca encontrei uma escrava adequada. Eu queria drogá-la e forçá-la a se submeter a mim. A cabeça de Berengário se encheu rapidamente de uma variedade de imagens enquanto ele contemplava as suas palavras. Levou um momento antes que ele percebesse que tipo de garota ela era. A merda. Ela é uma dominatrix hardcore. Espere um segundo. Esta é uma oportunidade. Um sorriso perverso se espalhou pelo rosto de Berengário enquanto uma trama maligna enchia sua cabeça. Se ele continuasse com isso, havia apenas dois resultados. Um deles certamente seria sua morte, mas ter uma jovem tão divina para si, valeu a pena o risco. Lindy não conseguiu mais se conter e começou a choramingar enquanto começava a suplicar a Berengário. Eu não posso esperar mais, coloque-o agora. Berengar balançou a cabeça e brincou com ela um pouco mais antes de dar seu comando implorar. O sapato estava no outro pé agora, e ele pretendia tirar vantagem da situação. Ao ouvir as palavras que ela havia dito inúmeras vezes antes para outros homens, Lindy começou a franzir a testa, mas ela não estava em condições de negociar. Como tal, ela rapidamente começou a implorar. Por favor, coloque. Berengar balançou a cabeça mais uma vez e balançou o dedo antes de dar mais instruções. Me chame de mestre, e você vai conseguir o que quer. Lindy ficou furioso, ela nunca se submeteria a um homem. No entanto, quanto mais ela esperava, mais insuportável sua situação se tornava, especialmente, porque Berengário continuava a brincar com seu corpo. Eventualmente, ela se submeteu a Berengário e expressou as palavras que ele queria ouvir. Por favor, coloque em mim. Mestre. Berengário sorriu e acenou com a cabeça enquanto expressava sua concordância com suas palavras. Se isso é melhor. Antes que Lindy pudesse castigá-lo, Berengário entrou na briga e reivindicou seu prêmio. Os dois fariam isso a noite inteira antes que Lindy finalmente ficasse aliviada dos efeitos da droga. Depois que a luz do amanhecer brilhou sobre suas figuras nuas, Berengário notou uma visão peculiar. Seus lençóis brancos estavam manchados de sangue, o que significava apenas uma coisa. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Lindy cravou os dentes em seu ombro. Não era uma mordida viciosa com a intenção de ferir. Em vez disso, foi mais uma mordidela afetuosa. Mesmo assim, Berengário deu-lhe um tapinha no nariz e a repreendeu. Garota mal. Lindy rapidamente corou de vergonha. Estava completamente envergonhada de si mesma por suas ações da noite anterior, e rapidamente vestiu a camisola e saiu correndo do quarto de Berengário, onde se dirigiu para seus próprios aposentos. Berengário, por outro lado, sorria satisfeito em seu próprio quarto, onde começou a falar consigo mesmo em voz alta. Berengar, você finalmente conseguiu. Espero que as coisas não fiquem tão estranhas na mesa do café da manhã. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros romances,